E a nossa equipe chegou à BR-376 entre Santa Catarina e o Paraná, onde um grave acidente deixou pelo menos 5 mortos na noite desse domingo. As informações ainda estão sendo apuradas, pelo menos essa é a informação que a Isabela vai trazer agora para a gente. Isso aí. Bom dia, Isabela. Traz as primeiras informações direto do local do acidente. Você tá, né? Bom dia. Oi, Marta, Lucas, bom dia, né? Na medida do possível, nós estamos bem no ponto onde aconteceu esse acidente, que fica na BR-376, em Guaratuba, litoral do Paraná, principal rota aqui de acesso ao nosso estado de Santa Catarina. É no quilômetro 665. Nesse momento é feito o trabalho de retirada justamente do caminhão, né, que ocasionou esse triste acidente. Ele está sendo içado, porque de acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, ele nessa descida aqui, conhecida como a descida da Curva da Santa, ele teria ficado sem os freios. Perdeu o controle então do veículo e bateu na traseira de uma van. Essa van teria então rodopiado na pista e depois então sido arrastada para fora da rodovia junto com essa carreta. A gente consegue ver que é uma carreta, que é um container que estava carregado. Esse serviço de guindaste chegou há poucas horas, na verdade, aqui nesse trecho. As filas se formam aqui na região, são quilométricas, mais de 10 quilômetros, porque esse acidente que aconteceu ontem, quase 10 horas da noite, desde então a rodovia está completamente interditada no sentido Santa Catarina. A gente consegue ver que a polícia científica aqui no local, vários peritos e também a Arteres, né, a concessionária que administra esse trecho da rodovia federal, que está também aqui prestando esse apoio de resgate. A confirmação que nós temos até o momento é que de 5 vítimas fatais. Elas seriam todas ocupantes dessa van que vinha de São Paulo, seriam jovens que foram para São Paulo participar de um campeonato de remo. Então, 5 pessoas que estavam nessa van morreram nesse triste acidente. Há também a possibilidade de mais vítimas, porque havia mais passageiros nesse veículo, só que ainda não está confirmado. Um dos passageiros foi encaminhado com ferimentos graves ao Hospital São José, em Joinville, no norte do estado, já na nossa Santa Catarina. Também, de acordo com informações da própria PRF, o motorista da carreta teve ferimentos leves. A gente vai seguir acompanhando daqui. Nesse momento começa a chover. Durante toda essa madrugada foi muito chuvosa aqui nesse trecho, que já costuma ser de muita umidade, de muita cerração, o que, é claro, acabou dando ainda mais transtornos para o trabalho que é feito por diversos socorristas, pela polícia científica que já está aqui ao local. Conversei agora há pouco com um policial científico que me informou que já chegou ontem aqui por volta de 10h da noite e desde então eles estão aqui de plantão fazendo todo esse trabalho. Como são essas vítimas confirmadas, é um trabalho muito minucioso, principalmente de retirada dessa carreta, porque há a possibilidade que haja mais vítimas que estavam dentro dessa van e que, infelizmente, então seria esmagada com a força desse veículo que descia da serra sentido a Santa Catarina. A gente volta com vocês aí no estúdio, daqui a pouquinho voltamos com mais informações atualizadas sobre essa tragédia que acontece aqui em Guaratuba, no litoral do Paraná, na descida da serra com sentido a Santa Catarina. Até o momento confirmado, então, 5 vítimas fatais. Eu volto com vocês no estúdio. Isabela, é extremamente importante a gente ter esse contato com você agora, porque, pelo que me parece, você é a primeira equipe de televisão a chegar no local do acidente, né? Esse acidente aconteceu por volta de 9h50 da noite desse domingo, ou seja, um trabalho que ocorreu durante toda a madrugada. Ao vivo, a gente está acompanhando que ainda tem muito trabalho a ser feito. Não é, Isabela? Agora, 2 coisas me chamam a atenção nesse momento que você trouxe essas atualizações. O contato com as famílias, porque eram estudantes muito jovens, já está sendo realizado? Se tem alguma confirmação sobre isso com as equipes que estão prestando atendimento e também como é que foi para você chegar até o local, porque você saiu de Joinville. Há pouco a gente conversou com equipes de Curitiba que mostraram que o trânsito está completamente parado. Então essas 2 coisas, assistência às famílias, a gente já tem alguma confirmação e também como é que está a situação do trânsito nesse momento, Isabela? Lucas, sobre a questão das vítimas, nós ainda não temos essa atualização. Até questionei aqui os socorristas sobre essa questão, mas eles estão focados realmente ainda em fazer a retirada total dessa carreta e fazer também a retirada dos corpos, porque é um trabalho muito complicado. A gente não consegue mostrar, é claro, em respeito ao telespectador e a todos que nos acompanham, porque
Infelizmente, a cena ela é muito lamentável, né? É uma tragédia. Então, ainda é necessário fazer completamente a retirada dos corpos para depois, então, fazer um encaminhamento desses corpos. Eu até questionei a Polícia Científica se já havia a informação de onde que eles serão encaminhados. Ainda não há esse detalhamento. Até a gente consegue ver que aqui, ó, na lateral, está justamente o carro da Polícia Científica, que é o que faz a retirada dos corpos. Mas ainda não há atualização sobre esse contato com a família das vítimas, que o que preocupa ainda mais, como você disse, se trata possivelmente de jovens, né, que são do interior do Rio Grande do Sul, de Pelotas, atletas de remo que foram a São Paulo para participar de um campeonato muito importante na categoria. O acesso, como nós viemos do norte do estado, a gente pegou a pista limpa, tranquila. Demorou um pouquinho porque a gente pegou muita chuva no trajeto. Chove muito, né? Aqui na região, a gente pegou da região norte do estado, de Santa Catarina, com direção aqui ao litoral do Paraná. Como o trânsito está completamente interditado no sentido contrário, a gente conseguiu acessar. Mas a gente precisou fazer uma caminhada de pouco mais de 10 minutos até aqui, porque é uma descida, né? Essa curva da Santa. Então a gente andou por cerca de 10 a 15 minutos para conseguir acessar, porque todo o entorno aqui da rodovia, ele está completamente interditado. As filas que começaram 10 horas da noite estão ainda maiores. A informação mais atualizada que nós temos seriam de filas que passam de 10 quilômetros. Tem muito caminhão, ônibus de turismo, vários motoristas que já estão à beira da estrada ali, tomando um cafezinho, tentando conseguir passar o tempo, porque já estão aqui parados nessa fila desde ontem à noite e ainda não há previsão de quando que essa rodovia vai ser então liberada para o tráfego, porque como a gente disse, né, o trabalho por aqui ele é muito minucioso. A gente vê que com a chegada desse guindaste foi necessário manter ainda esse acesso completamente interditado. Então, para que esse trabalho seja feito com várias viaturas que estão aqui presentes, é necessário que siga dessa forma, ainda sem essa previsão. Então, a gente vai, é claro, seguir acompanhando aqui, provavelmente durante todo esse dia, Lucas, porque com certeza a gente fala de mais uma triste ocorrência aqui na BR-376. A gente fala com frequência sobre a área de escape, que há duas aqui no Paraná, que salvam milhares de vidas quando esses veículos pesados perdem, né, o seu freio. E dessa vez a gente fala de uma notícia que não teve um final feliz, né, porque infelizmente esse caminhão não conseguiu, né, ter esse apoio e acabou então causando todo esse transtorno e essas perdas fatais para muitos jovens que são de Pelotas, né, do interior do Rio Grande do Sul. Isabela, queria te agradecer pelo esforço de transmitir para a gente, ao vivo, direto do local do acidente, todas essas informações, que é o que a gente já tem até agora, e mostrar a movimentação. A gente está vendo que o IML ainda está trabalhando na retirada dos corpos, mas impressiona, se tem como mostrar aí, é uma região muito acidentada, como você falou. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? A falta que faz mais áreas de escape, especialmente nesses momentos de curva da estrada e de descida, que era o caso aí. Olha a mureta de proteção, gente, foi arrebentada, tem pneu. Olha ali, a violência desse acidente dá para a gente ver só pelo impacto, né, nessa mureta de proteção. Realmente impressiona, Isabela, você está justamente no ponto onde tudo aconteceu, ontem por volta das 9h50 da noite, ou seja, já são mais de 10 horas de rodovia bloqueada no sentido sul. Essa região aí fica a cerca de 1 hora de viagem de Joinville, é isso mesmo? Isso mesmo, Marta. Por causa dessa chuva, né, a gente acaba vindo um pouco mais tranquilo, digamos assim, então demorou um pouquinho mais. A gente vê que nesse momento está sendo retirada a carreta, né, que está carregada. E quando você nos questiona sobre essa questão de um trecho sinuoso, sim, ele tem muitas curvas. E como a gente fala de uma descida de serra, são regiões mais úmidas, há muita serração durante toda a noite, principalmente durante a madrugada, amanhã. A gente consegue ver nas imagens ao vivo que há serração ainda nesse momento. Chovia muito forte, agora amenizou, está uma garoa leve, mas tudo isso acaba deixando o trecho muito mais perigoso, né? Durante todo esse trecho, quem pega a rodovia, essa rodovia federal, de costume já conhece muito bem, né? Há várias placas de indicação de curvas sinuosas, pedindo a atenção, a orientação para que os motoristas de veículos pesados, se necessário, utilizem o freio motor, porque acontece com muita frequência de veículos pesados ficarem sem o freio. A gente noticia isso aqui com frequência na nossa programação da NDTV. Até no final de semana passado, né, teve uma outra ocorrência também de um caminhão carregado
que precisou da área de escape justamente porque ficou sem o freio. E só foi possível, então, o salvamento desse motorista sem nenhum ferimento graças à área de escape. São duas que existem no trecho dessa descida, porque, infelizmente, milhares de pessoas já perderam a vida nesse trecho, que ele é muito perigoso. A gente até, ao longo da nossa programação, nesse ano a gente falou a história, né, de um senhor que mora em Joinville, que foi o grande idealizador dessa área de escape, porque ele era um caminhoneiro, descia com frequência para Santa Catarina e via milhares de acidentes gravíssimos nesses anos todos como motorista profissional de caminhão. As áreas de escape foram montadas há alguns anos, já salvaram milhares de vidas. Nesse ano, né, nesses trechos, foram mais de 80 vidas salvas, mas infelizmente nesse caso é uma tragédia, né? É um acidente muito grave que infelizmente a gente choca mais porque a gente está falando de jovens, né? Jovens atletas que tinham um sonho, eram atletas de remo, que saíram de Pelotas muito longe, né, viajaram até São Paulo e nesse retorno à sua cidade, infelizmente, sofreram esse grave acidente. Nesse momento, a gente vê que os bombeiros estão indo fazer, então, ali todo o levantamento dos corpos, porque aos pouquinhos essa carreta ela é retirada, né? Esse container, então ele foi içado mais um pouquinho acima e os socorristas conseguem então chegar mais próximo ali do local dessa tragédia para fazer a identificação e ver o estado, para ver se há alguém vivo, né? Porque, como eu disse no início, essa van ela foi atingida pela carreta e infelizmente a carreta caiu em cima dessa van. A informação que nós temos confirmadas até o momento é de 5 vítimas fatais, mas há sim a possibilidade de mais vítimas que estavam dentro desse veículo com estudantes gaúchos. Pois é, Isabela, segura essa imagem para a gente, por favor, que essa imagem é extremamente importante para a gente ter uma dimensão do trabalho que está sendo realizado. Há pouco falávamos sobre a importância das áreas de escape e o seu cinegrafista, Isabela, mostrou para a gente ali que havia uma área de escape, na verdade, há uma área de escape a cerca de 2 quilômetros da região. Mas, ou seja, infelizmente, uma fatalidade que aconteceu e que agora a gente está acompanhando em tempo real esse resgate. Agora, uma informação também que chama a atenção é sobre o número de mortos confirmados já, né? Havia inicialmente uma confirmação de 6 mortos, mas artérias eu acho que está dando um número menor, é isso, Marta Gomes? É de 5 mortos confirmados. Para a nossa equipe chegou a informação da RIC TV do Paraná, chegou a falar em 9 mortes confirmadas, mas agora a Isabela atualiza para a gente 5 mortes. Mas, claro, o ML está no local, está trabalhando ainda na retirada desses corpos. Lembrando, gente, que é uma equipe de remo da cidade gaúcha de Pelotas. Esses jovens tinham acabado de conquistar uma medalha de ouro numa competição em São Paulo e estavam voltando para casa para comemorar com as suas famílias, tanto eles quanto o treinador da equipe. Esse acidente que aconteceu na divisa entre Paraná e Santa Catarina, na cidade do litoral paranaense de Guaratuba. Oi, gente, bom dia novamente a todos que nos acompanham. Nesse momento, as equipes trabalham principalmente para fazer a retirada total dessa carreta. A gente consegue ver que ela está completamente içada, né? A intenção é de fazer a retirada total dela, que saiu da pista com o impacto do acidente que aconteceu ontem, já por volta de 10 horas da noite de domingo. É um trabalho muito minucioso, porque nesse momento a chuva parou um pouquinho, né? Está uma pequena garoa, na verdade. Só que ao longo de toda a noite e também no início da manhã, choveu muito forte aqui na região e todo esse trecho está muito molhado. Também há uma forte cerração, o que atrapalha um pouquinho ainda mais o trabalho que é feito, tanto por agentes da Artérias Litoral Sul, a empresa responsável, né, pela administração desse trecho federal da rodovia, quanto também há presente aqui a Polícia Rodoviária Federal e também agentes da Polícia Científica. Há alguns bombeiros também que estão aqui para prestar esse apoio. E qual que é a intenção nesse momento? Fazer a retirada total, porque esse caminhão, quando saiu da pista, ele acabou caindo em cima da van que transportava esses jovens que eram do interior do Rio Grande do Sul. Ela já foi içada, ela estava completamente tombada, então ela já foi parcialmente então levantada, a gente consegue ver que ela está um pouquinho de lado, né? E os bombeiros foram ali averiguar como que estava a situação. A informação que nós temos confirmada é que havia ao menos 10 pessoas nessa van. 5 delas morreram, mas há sim a possibilidade de mais vítimas. Até o momento, 2 pessoas foram resgatadas com vida, de acordo com informações também repassadas pela PRF, e as 2 foram encaminhadas a Santa Catarina, ao Hospital São José, o Hospital Municipal, que fica em Joinville, no norte do estado.
O motorista do caminhão teria se ferido de forma leve e então as vítimas fatais estariam todas dentro dessa van que foi atingida na parte traseira por esse caminhão que ficou sem os freios na descida da Serra da Santa, conhecida aqui na BR-376 em Guaratuba, no Paraná, e que depois que ele bateu, ela teria rodopiado sobre a pista molhada e saído então desse trecho, que é o trecho justamente onde ela veio a parar. O problema ainda maior é que essa carreta também perdeu o controle da direção e caiu em cima dessa van. Então, por isso que nesse momento o trabalho é tão mais minucioso, porque há necessidade de fazer a retirada total dessa carreta para só depois, então, ter a noção real de como que está a situação. Porque a gente consegue ver nas imagens que, infelizmente, a gente vê a roda da van, mas parece que toda a estrutura realmente foi completamente amassada com a força dessa carreta que estava, então, descendo da serra. Essa van já vinha em direção, então, ao Rio Grande do Sul, ela seguia de São Paulo. Os jovens atletas de remo, que são de Pelotas, teriam ido ir para a capital participar de um campeonato nacional muito importante nessa categoria e estariam, então, voltando para casa. Foi quando, infelizmente, aconteceu esse acidente. Um outro veículo também se envolveu nessa batida, mas nós não temos informações da real situação do motorista. A confirmação que nós temos até o momento, que é repassada tanto pela Artérias quanto também pela PRF, é de 5 vítimas fatais. Mas como havia ao menos 10 pessoas nessa van, ainda pode sim haver mais mortes aqui nesse trecho. O Luciano, nosso repórter cinematográfico, está mostrando para vocês como que ficou esse trecho, porque aqui a gente consegue ver, né, que essa mureta de proteção desse barranco foi completamente atingida com esse impacto. Ali tem um pneu também que saiu, uma placa que indica que é um trecho de curva sinuosa também foi carregado com a força desse impacto. Tem farol, vários destroços do caminhão e também possivelmente dessa van que foi atingida. Para vocês que estão em casa nos acompanhando entender, é um trecho com curvas muito sinuosas. Por isso, em todo o trecho, há informação com placas que dão detalhamento e pedem principalmente a atenção do motorista ao trafegar nesse trecho aqui da Rodovia Federal, que é o principal acesso do Paraná em direção ao norte de Santa Catarina. Então, a gente vai seguir acompanhando aqui. Ainda não há uma previsão de liberação da rodovia. Até por volta ali de 7h30 da manhã, a fila já chegava a 10 quilômetros. Agora, então, ela já pode estar muito maior, porque ainda a ação é feita e não há uma previsão de liberação. Pois é, Isabela, uma fatalidade enorme e vale a gente reforçar também a informação de trânsito. Há pouco conversamos com uma equipe da RIC TV do Paraná, que mostrou a situação da BR-376 sentido sul, né? Quem sai de Curitiba e vem, quem sai do Paraná e vem em direção a Santa Catarina. Trânsito completamente interditado, está totalmente parado. As pessoas estão especificamente naquele posto da PRF, né, onde o repórter estava, e estão tentando buscar mais informações, porque desde as 9h50 da noite de domingo, que foi quando o acidente foi registrado, o trânsito foi completamente bloqueado. Né? Vamos lembrar, então, que já são pelo menos 11 horas de rodovia fechada no sentido sul, bem ali na divisa entre Paraná e Santa Catarina. Isabela Correia e seus cinegrafistas são a única equipe de TV presentes neste momento, ali reportando ao vivo para a gente. Com certeza vão trazer mais detalhes ao longo da nossa programação, ao longo do dia. Esse caminhão guincho, inclusive, né, que fez a retirada dessa carreta e desse container, chegou por volta das 6 da manhã, né, Isabela? E aí a gente agradece o esforço de vocês para trazer essas informações atualizadas. Olha a quantidade de equipes, gente, para fazer esse resgate. Isabela, inclusive, mostrou ali a van completamente destruída. Obrigada, Isa. Bom dia de trabalho para vocês aí, viu?